Fala, torcida tricolor, Emerson Oliveira aqui do canal O São Paulino Doente. E hoje vamos bater um papo a respeito das últimas notícias aí do tricolor, além de comentar a respeito do nosso próximo jogo, o clássico contra o Palmeiras, e ter aí uma visão do que esse clássico nos reserva, beleza? Mas antes disso, deixa aí o seu like, o seu comentário durante aí o nosso bate-papo e também, se inscreve no canal, né? Dá essa força, essa moral pra nós aí, beleza? É isso aí. Bom, nos últimos dias saiu aí uma notícia de uma intenção do CSKA de comprar o Matheus Alves. São valores que podem chegar a 100 milhões de reais, que seria uma soma aí de 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros por metas atingidas. Eu acho que, nesse caso, o que precisa ficar claro é qual será a porcentagem do São Paulo em cima de vendas futuras. Por exemplo, temos aí o Antony, o Casemiro, o Beraldo, que estão aí nas finais europeias. Se eles forem vendidos, o São Paulo tem participação neles e vem grana para o tricolor, né? No caso do Matheus Alves, isso, além, claro, da grana que pode vir para o jogador, para o tricolor já na venda, porque o São Paulo tem 90% de direitos em cima do jogador, ele precisa também garantir de futuras vendas, negociações em relação ao Matheus Alves, né? Mas você fala, CSKA tal. Gente, o Diego Costa foi vendido sobre as mesmas dúvidas e o Diego Costa parece que já tem sido sondado aí por grandes clubes europeus. E aí pode render uma grana para o São Paulo. Então, é um bom caminho, é uma boa grana, penso eu. Bom, mas vamos para a próxima. Nestor. Existe a possibilidade do Nestor ser comprado pelo Bahia? Gente, o Nestor está amargando uma reserva no Bahia. E, na realidade, ele pode voltar para o São Paulo, isso sim, né? A meta é que o jogador deveria cumprir 25 partidas com mais de 45 minutos, o que não está acontecendo. Então, futuramente aí, podemos ter Nestor voltando para casa. Bom, notícia boa, né? Vocês lembram daquela história de que o São Paulo tinha sondado o Fernando Diniz? Pois é. Parece que esse sonho aí, esse anseio, esse objetivo do São Paulo de ter o Diniz numa possível sequência ruim aí do Zubeldia não tinha morrido, não. Apesar da torcida ter reagido muito mal, parece que isso ainda estava nos planos do São Paulo. Mas graças ao bom Vasco da Gama, obrigado, Vasco, valeu, hein? Então, se o Zubeldia rabiar e não for bem, já não tem mais o perigo de a gente contratar o Fernando Diniz, porque ele foi contratado pelo Vasco, né? Então, bom futuro aí, que você faça muito sucesso no Vasco, mas aqui no São Paulo é melhor Zubeldia. É melhor Zubeldia. Mas vamos lá. Próximo assunto são as renovações, e aí são pontos de atenção, tá, gente? De Lucas Ferreira e Alan Franco, que vem se arrastando. Inclusive, Lucas Ferreira tendo aí contatos do Cruzeiro, né? Já disse da intenção e da vontade de permanecer no São Paulo, mas vai depender aí de contratos, tanto ele como o Alan Franco. Pensa a gente perder Lucas Ferreira e principalmente o monstro Alan Franco. Então, vamos torcer aí para que as negociações, né, andem e que a gente consiga renovar o contrato de ambos, né?
Ô, não dá, né, gente? Já, a situação já tá difícil, ainda perder esses dois caras, e eu, na minha opinião, inclusive, pior Alan Franco, né? Mas vamos lá. Próxima notícia. Marcos Antônio. Parece que existe uma obrigatoriedade de compra do Marcos Antônio se ele, em pelo menos 50% das partidas, jogar mais de 45 minutos. E isso vem se, né, como ele está aí titular, vem se concretizando, né? Só que o São Paulo não tem dinheiro para comprar o Marcos Antônio. Então, parece que existe aí uma conversa com o jogador que tem intenção de ficar no São Paulo, de trocar uma ideia lá com o Lazio e prorrogar esse empréstimo, já que o Marcos Antônio vem aí jogando muito bem, pelo menos na minha opinião, né? Só que parece que o Marcos Antônio tem sido sondado por outros clubes aqui do Brasil. Então, bastante atenção. Gente, como a gente não tem muita grana, a gente fica refém de determinadas situações. Enfim. E essas são as últimas do São Paulo. Agora, bora falar a respeito do clássico contra o Palmeiras. E primeiro, vamos colocar aí um retrospecto dos últimos 26 jogos entre São Paulo e Palmeiras, o Choque Rei. Então foram 26 jogos com 9 vitórias do Palmeiras, né? 6 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 20 sofridos. O Palmeiras, o São Paulo é o time que o Palmeiras mais sofre para ganhar, né? E nos últimos 7 jogos foram 3 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Tá, tudo bem que tem aí, né, o pênaltizinho mandrake na jogada, né? Mas enfim, todo mundo é fato que o Palmeiras, inclusive a questão é que o Palmeiras tem mais elenco. A gente sempre precisa fazer alterações e acaba caindo no nível porque não temos tanto elenco. Até começamos bem, mas de repente, quando precisa fazer uma alteração, dá aquela caída. Vai depender também como o Palmeiras vai entrar. Porque, primeiro, o Palmeiras ele já vai entrar em campo sabendo do resultado de Flamengo e Bahia. De repente, pode entrar meio... Se o Flamengo perder, enfim, se tiver aí um resultado favorável, se for um empate, porque o Bahia também vem bem aí, de repente ele vem mais não querendo aquele sangue no olho ali para ganhar o jogo. Não sei. Isso pode ser ou não uma vantagem para a gente. Agora, um ponto de desvantagem para a gente é que a Leiloca barateou os ingressos lá de Barueri. Parece que já teve até mais de 50% vendido dos ingressos. Então, pode ser que devido a isso tenha aí uma casa cheia. Inclusive, parece que esses ingressos, a maioria deles foram comprados até por não sócios torcedores. Então, enfim, casa do adversário, não tem como, né? Inclusive, aí vou fazer uma parte aqui, né? Para que Barueri tem gramado sintético? Me explica. A casa de shows, beleza, ter gramado sintético, porque precisa fazer lá os showzinhos deles. Agora, Barueri, inclusive até é desfavorável em relação ao próprio Palmeiras, que tem ido melhor fora de casa em gramado natural do que em casa. Agora, falando em gramado sintético, vamos para uma questão muito importante. Na minha opinião, isso, pelo amor de Deus, né, Zubeldia? Tá mais do que na cara que os jogadores que estão aí voltando não tem que entrar nessa partida. Porque, gente, para mim, a principal preocupação, claro, todo São Paulino quer ganhar esse jogo. Mas a principal preocupação
é não ter lesões, e principalmente porque em gramado sintético, elas são geralmente muito graves. Então, pô, agora pensa a gente ficar sem jogadores importantes para a Libertadores. Então, na minha opinião, até que se dane esse jogo. Que se dane esse jogo. Entendeu? Claro, tem que entrar firme, marcando e tal. Se tiver oportunidade, vamos ganhar. Mas, meu, foco Libertadores, Copa do Brasil, que inclusive, né, a Copa do Brasil acaba não estando mais tanto no foco aí do torcedor são paulino, mas rende bastante, né, para os cofres aí do tricolor. Então, pô, vamos priorizar para aquilo que vai aí restabelecendo o São Paulo, ajudando o São Paulo, né? Então, que são as Copas onde a gente tem mais chance, até mesmo porque a gente não tem muito elenco para um campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, que até estamos fazendo bem, se você for ver, né, devido às atuais circunstâncias. Como eu sempre falo, tenho todas as minhas críticas a respeito do Zubeldia, mas eu estava até refletindo, né? Ele vai ser, de repente, lembra do Empatite, dos Curica? Né? Lembra o próprio Parreira? Tinha 2 jogadores brilhantes ali, que era Bebeto e Romário, que sim, gols e os caras faziam chover em campo, mas era um time retranqueiro, um time de jogo feio, um time não era bonito de ver. E a gente já está acabando sofrendo disso, de não ver jogos tão brilhantes, mas aí levando os resultados, seguindo em frente, seguindo invicto, líder na Libertadores. A reflexão tem que, dentro da realidade, tem que talvez caminhar. Claro, todo mundo quer um São Paulo ofensivo jogando muito e tudo mais. O São Paulo, ele tem jogado e não tem sofrido tantos gols. Então, a gente é um time difícil de ser batido. Esse é um ponto a favor da gente. E se a gente for aquele time aguerrido, que não oferece oportunidades para o time adversário, claro, provavelmente teremos ali, talvez, Alan Franco e Juan. Meu, Juan, ele é bom, mas é que ele dá uns pane de vez em quando. Eu comentei no outro vídeo. Tem hora que ele fica assistindo e deixa jogador livre. É isso que eu fico com raiva, mano. Então, enfim, se a gente não der vacilo e der a sorte ali de uma bola, de um Ferreirinha, apesar que assim, olha, eu fico até preocupado, sabe? Ferreirinha, um Alisson que vem jogando todo o jogo, de se contundirem, sabe? Olha, Deus nos livre das contusões, independente de qualquer coisa. Esse é o principal. Se isso já houver, eu já vou agradecer. Mas, claro, querendo aí uma vitória tricolor. Quem sabe? Palmeiras, apesar de todo o elenco, apesar de recortes, eu assisti partes assim de narrações, inclusive lá no 97, Domênico e seu Bento reclamando, pô, não tá bem, tal, contra aí o Ceará na Copa do Brasil também, sofrendo para ganhar de 1-0, entendeu? Então, também não é tão assim, né? Enfim, vamos ver o que esse jogo reserva. E você? Qual a sua opinião? Qual o seu placar? E aí? Palmeiras é favorito? O São Paulo vai em busca de um empate ou tem chance de vitória? Deixa aqui o seu comentário e a respeito das últimas notícias aí de contratações e tudo mais, qual a sua opinião, né? Bom, enfim, esperamos que o tricolor venha de Barueri com uma vitória ou pelo menos um empate, um resultado positivo para a gente. Nesse caso, eu não reclamo de um empate, não, tá? Mas, enfim, é isso aí. Até o próximo vídeo e vamos São Paulo!